Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível pelo direito civil, explorando uma espécie de ciclo da vida jurídica. É fascinante pensar em como a lei define, como ela mede e, no fim das contas, como ela extingue a nossa existência no mundo jurídico. Para começar essa nossa conversa, a gente tem que encarar uma questão quase filosófica. Quando, exatamente, o direito nos reconhece? Em que fração de segundo a biologia fica em segundo plano e a gente passa a ser um sujeito pleno, cheio de direitos e deveres perante a sociedade? Bom, isso nos leva ao primeiro ponto, o início da personalidade, ou seja, o nosso nascimento jurídico. Tem uma metáfora no nosso material base que é simplesmente brilhante para explicar isso. Diz o seguinte: a personalidade é a sombra de um ser humano projetada através de um vidro, e esse vidro é o direito. Ou seja, a personalidade é um valor intrínseco nosso, mas que só ganha forma e vida oficial quando passa por essa lente da lei. É a lei que projeta essa sombra na realidade. Muito bom, né? E o debate pega fogo mesmo quando tentamos definir o momento exato em que essa sombra aparece. Basicamente, temos três grandes teorias. A teoria natalista, que é adotada pelo nosso Código Civil, diz que a personalidade começa com o nascimento com vida. E olha que detalhe curioso da medicina legal. Na dúvida se o bebê respirou ou não, os peritos usam o chamado exame de docimásia hidrostática de Galeno. Surreal, não é? Depois temos a teoria concepcionista, que defende o início já na concepção, e a teoria condicional. Mas o X da questão é que, mesmo adotando a visão natalista, a nossa lei não deixa ninguém desamparado. Ela já põe a salvo os direitos do nascituro, que é aquele que ainda vai nascer, e até do natimorto. Eles têm garantias fortíssimas, como o direito a nome, imagem e sepultura. Avançando um pouco, chegamos à segunda etapa do nosso ciclo, a medida da capacidade e como esses limites funcionam na prática. Tem uma definição do jurista Francisco Amaral que mata a charada. Ele diz que a capacidade é literalmente a medida da personalidade. Pensa num copo d'água. A personalidade é o copo em si. Todo mundo tem esse copo, do mesmo tamanho. Agora, a capacidade de agir, de tomar decisões com peso legal, são aquelas marcações de volume na lateral do copo. Tem gente com um copo cheio de marcações, podendo fazer tudo, e tem gente com menos marcações. Mas o copo, a base humana, é igualzinha para todo mundo. E como essas marcações variam no dia a dia? O direito divide isso em dois níveis. Na incapacidade absoluta, a pessoa não pode, de jeito nenhum, praticar um ato sozinha. A vontade dela é literalmente substituída. Ela precisa ser representada por pais ou tutores. Já na incapacidade relativa, a história é um pouco diferente. A pessoa já tem certo discernimento, ela mesma pratica o ato, mas precisa estar assistida. Sabe aquela vigiada de perto por alguém? É isso, só para garantir que o ato seja totalmente válido. Um divisor de águas gigantesco aqui foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha só como a lei evoluiu. Hoje, o único critério para incapacidade absoluta no Código Civil é a idade. Menores de 16 anos e ponto final. Questões de saúde ou qualquer tipo de deficiência não tornam mais ninguém absolutamente incapaz. É um baita avanço na busca por autonomia e inclusão. Mas e se a gente precisar encher esse copo de capacidade antes dos 18 anos? É aí que entra a famosa emancipação. Ela adianta a capacidade civil plena. Mas calma lá, um detalhe crucial. O emancipado continua sendo menor de idade para o direito penal, ok? Essa emancipação pode ser voluntária, dada pelos pais, pode ser judicial ou legal, que é aquela que acontece no automático em algumas situações. Por exemplo, pelo casamento, se a pessoa assumir um emprego público efetivo, colar grau no ensino superior, ou até se tiver seu próprio negócio ou emprego que garanta o seu sustento. Fechando a parte das pessoas físicas, entramos no terceiro capítulo, o mundo das pessoas jurídicas, essas entidades totalmente artificiais. Aqui, tudo gira em torno da teoria da realidade técnica. É até meio engraçado parar para pensar, mas a gente nunca vai cruzar com uma pessoa jurídica tomando um café na padaria, certo? Ela não existe biologicamente. É uma construção pura, produzida inteiramente pela lei. E o nascimento dela, o momento exato em que ela passa a existir, segundo o artigo 45, é na inscrição do ato constitutivo no registro competente. Resumindo, sem registro no papel, não existe pessoa jurídica. É ali que a mágica acontece. Dentro desse universo, o nosso quarto ponto foca nas associações e fundações, os grandes pilares das entidades sem fins lucrativos. O contraste entre elas é bem interessante. De um lado, temos as associações. Elas são, na essência, a união de pessoas, gente se juntando para um objetivo comum, mas sem buscar lucro. Do outro lado, temos as fundações,
E aqui o foco muda totalmente. A fundação não é um grupo de pessoas. Ela é um complexo de bens. É um patrimônio, um monte de dinheiro ou propriedades que ganha vida para servir a um objetivo público específico. E como funciona a engrenagem interna das associações? Tem regras super rígidas. Primeiro, não existe essa de direitos e obrigações recíprocos entre os associados. Além disso, uma associação pode sim ter atividade econômica. Pode fazer evento, vender camiseta, sem problema. O que ela não pode jamais é pegar o lucro e dividir entre os membros. E um detalhe que gera muita confusão. Para expulsar um associado não é bagunça. O Código Civil exige expressamente uma justa causa. Tem que ter todo um processo rigoroso, garantindo direito de defesa e recurso. Não dá para simplesmente chutar alguém de um dia para o outro. Nas fundações, o rigor começa já na criação, que exige escritura pública ou testamento. Elas existem obrigatoriamente para abraçar causas maiores, como saúde, educação ou assistência social. E já que não tem um dono ou associados, quem é que fica de olho nesse patrimônio todo? O Ministério Público. A supervisão do MP é super estrita. E se lá na hora de criar o dinheiro não for suficiente, a lei não deixa isso se perder. Esses bens são imediatamente incorporados a outra fundação que tem um objetivo parecido. Nada fica pelo caminho. Agora, o quinto tema é onde as coisas ficam mais dramáticas: a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a hora de quebrar a blindagem. A regra geral do Código Civil, no artigo 50, adota a chamada teoria maior, e ela é dura, viu? Para afastar a proteção da pessoa jurídica e ir atrás do patrimônio pessoal dos sócios, não adianta a empresa só estar devendo ou falida. A teoria maior exige rigorosamente que se prove o abuso da personalidade jurídica, e isso tem que ficar claríssimo, seja pelo desvio da finalidade da empresa ou por aquela bagunça financeira onde o dinheiro do sócio e da empresa se misturam, a famosa confusão patrimonial. Mas aí vem o pulo do gato. Enquanto o Código Civil usa essa teoria maior, super estrita, o Código de Defesa do Consumidor traz a teoria menor. E a diferença é absurda. Na teoria menor, esquece aquela obrigação de provar fraude ou confusão patrimonial. Se a pessoa jurídica for um obstáculo para o consumidor receber o que é dele de direito, a blindagem já cai. É uma camada de proteção incrivelmente mais forte e rápida para quem está do lado mais fraco da corda. E, finalmente, chegamos ao nosso sexto e último ponto, a presunção de morte e a ausência, o encerramento definitivo desse ciclo. É fato, a capacidade legal termina com a morte. É biológico, mas a gente sabe que a vida não é sempre preto no branco, e às vezes o direito precisa trabalhar com presunções. Existe a possibilidade de presumir a morte de alguém direto, sem precisar aquela declaração demorada de ausência, mas só em casos extremos. Sabe aquelas situações com altíssima probabilidade de morte num acidente, num desastre ou em campanhas militares? É isso. Mas claro, só depois de esgotar absolutamente todas as buscas e investigações possíveis, com o juiz cravando uma data provável para o falecimento. Mas e o mistério de quem sai de casa de manhã e simplesmente desaparece? Sem rastro nenhum e sem nenhum perigo evidente. Aí, o direito aciona uma linha do tempo quase cinematográfica chamada ausência. Começa com o desaparecimento em si, seguido pela arrecadação dos bens, onde um curador assume para cuidar de tudo o que ficou para trás. Um tempo depois, entramos na sucessão provisória, com os herdeiros tomando posse temporariamente. E o desfecho? Bom, uma década inteira depois dessa sucessão provisória, chegamos à sucessão definitiva, confirmando por fim a presunção de morte. Agora, preste atenção nessa regra do retorno porque ela é implacável. A lei até dá uma chance caso o ausente reapareça nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Mas o detalhe é que a pessoa só recupera os bens no estado exato em que estiverem ou o valor do que já foi vendido. Só que se passarem esses 10 anos e ninguém fizer nada, acabou. O patrimônio inteiro é transferido para o domínio público. Literalmente, perde-se tudo para o Estado. Tudo isso acaba nos empurrando para uma reflexão, no mínimo, curiosa. A gente acompanhou como a lei cria, mede e, por fim, apaga a nossa existência no mundo civil. Mas se a nossa personalidade, toda a nossa capacidade de agir e fazer negócios, é apenas uma concessão, uma ficção jurídica com prazo de validade, o que de fato sobra de nós na engrenagem da sociedade quando essa projeção da lei se apaga de vez? É algo para se pensar, não é verdade? Vamos deixar essa pulga atrás da orelha para encerrar nossa análise de hoje? Valeu por acompanhar a gente nesse mergulho e até a próxima!